Boa tarde, estamos começando mais uma Economia em Foco e hoje nós vamos falar sobre as incertezas da economia brasileira, que são muitas. Nós estamos vendo uma revisão geral das projeções de crescimento, das projeções para a inflação, possibilidade de aumento de novo de taxa básica de juros, instabilidade do mercado financeiro, enfim, não se sabe ao certo qual o cenário que teremos daqui para 2019 e aí em 2019 entra em cena as dúvidas quanto às eleições. E nós vamos falar um pouco disso tudo aqui no Economia em Foco, que nós temos como convidados aqui do meu lado o Pedro Coelho Afonso, que é economista. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Denise. E o Daniel Xavier, que é economista, previsão de um crescimento maior, mais recuperação de mercado de trabalho. Bom, a lista é imensa. Sim, então, bastante grande. Como é que você vê essa mudança toda? Sim, das principais mudanças que você citou, né, destaque principalmente uma menor expectativa para o crescimento do PIB ao longo desse ano. Uma revisão foi praticamente em torno de 1 ponto percentual para baixo, né, pegando o consenso de mercado medido pelo Focus, estava algo entre 2,5%, 3% no início do ano, agora cedeu para um patamar algo em torno de 1,5%, 2%. Boa parte dessa revisão ela se deveu ao aumento do ambiente de incerteza doméstica, né, que acaba inibindo as decisões de consumo e investimento, e uma série de outros movimentos que ocorreram também. A economia global do início do ano para cá também não é a mesma, um movimento um pouco mais robusto de fortalecimento do dólar e, consequentemente, enfraquecimento do real, das demais moedas emergentes. Esse movimento, por outro lado, teve um efeito nas expectativas de inflação, que, como você mencionou, seguiram a trajetória contrária, né? E em paralelo a isso, no que diz respeito à inflação e também à atividade, a gente teve um evento muito expressivo nesses últimos 10 dias de maio, que foi a greve dos caminhoneiros, né? E cujos reflexos nos indicadores de alta frequência, tanto de atividade como de inflação, estão ficando bastante claros agora, né, no sentido de derrubar os indicadores de atividade no mês, de forma bem expressiva, com taxas de decréscimo dos leadings de atividade entre 25% e 30% em um mês. É muito expressivo uma queda em um mês. E, por outro lado, a inflação, tal como visto ontem, né, do IPCA 15, na casa de 1,1, que foi acima do esperado pelo mercado, também reflete esse efeito da greve de forma expressiva. Então, você junta todos esses elementos que eu citei, tanto os pontos lá de fora como os domésticos, gera esse ambiente de maior incerteza que está pesando nas expectativas de crescimento para baixo e inflação para cima, câmbio para cima também, real mais depreciado. E Pedro, da sua avaliação, até que ponto que pode ir essa revisão para pior? Você tem alguma preocupação maior, por exemplo, em relação à inflação, em relação à necessidade de Banco Central aumentar a taxa básica de juros? Aliás, eu queria citar o comportamento de mercado, o mercado futuro de juros, muito pressionado há várias semanas, né? A gente tem no Brasil, né, uma discussão que existe há muito tempo, que é aquela questão da taxa de juros ótima, né? Porque você tem ainda uma grande dificuldade em encontrar um número que, ao mesmo tempo, ele estimule o crescimento interno e que ele também não afugente capital estrangeiro. Então você teve nesses últimos tempos essa subida da taxa de juros norte-americana que acabou tirando muito dinheiro do Brasil, né? Não só do Brasil, como de alguns outros mercados emergentes. Então você acaba realmente tendo um impacto bem expressivo nessa questão de juros, porque o mercado já está projetando, você consegue para 5 anos, investimentos em torno de 14%. Então a gente percebe claramente que tem alguma coisa errada com esse patamar de juros atual. E com certeza você tem uma tendência assim, de elevação dos juros, talvez não tão no curto, mas no médio prazo você tem o Banco Central vai precisar fazer algum reajuste na taxa de juros, sim. Agora, parecia uma coisa muito certa que daria para manter os juros nesse nível, e a gente tem uma inflação baixa. Aliás, muita gente questiona, inclusive, essa preocupação toda de Banco Central tentar segurar o dólar, porque, em princípio, a gente tem um câmbio flutuante. Você acha que o dólar pode oferecer uma ameaça de fato para a inflação, e essa ameaça levaria de fato à necessidade de aumento de juros? Com certeza, tá? A nossa maior preocupação hoje, na verdade, é a questão de reservas cambiais, né? O que o governo vai fazer
efetivamente se ele vai utilizar essas reservas e até que ponto ele vai utilizar para conseguir conter o câmbio. A gente já teve algumas outras experiências, já percebemos que o Banco Central ele consegue segurar a moeda no peito até determinado ponto, mas a partir de certo momento começa a ficar muito complicado. Acredito que o dólar vai continuar nesse patamar sim, principalmente enquanto a gente não tiver uma definição clara do cenário interno. Seria em torno de 3,70? Acredito que sim, por aí. Essa é a tua previsão também, né? Eu acredito que o patamar atual, pensando no final do ano, ele ainda continua bastante razoável de se projetar, né, trabalhar isso como cenário básico. É um ponto importante, tá, como o Pedro mencionou, o que vai ocorrer do ponto em que a gente está até o final do ano, principalmente o ambiente eleitoral nesse meio tempo. Mas esse dólar pode bagunçar muito a inflação? Qual a consequência para a economia? Vale a pena o Banco Central continuar atuando, tentando conter o dólar? Na verdade, está minimizando a pressão de alta, não é? Olha, a gente não sabe nem até que ponto que ele está minimizando, mas é porque o dólar continua subindo, não é? Sim. Ele tem, o BC, ele atua no câmbio, né, tendo em vista principalmente inibir uma volatilidade extrema de curto prazo dentro de um movimento de tendência, que pode ser para cima ou para baixo. Atualmente, como eu mencionei de início, a gente está experimentando um ambiente de tendência altista do dólar no mundo, né, de apreciação do dólar, consequentemente depreciação do real. Então, essa tendência, o Banco Central ele não tem poder de fogo para inibir. Ele vai deixar o mercado caminhar nessa direção. Entretanto, oscilações expressivas para cima ou para baixo, que, como a gente mencionou, podem estar associados ao cenário doméstico interno, a alta volatilidade que a nossa moeda mostra, essas oscilações o BC atua. Ele tem os instrumentos, né? Ele está bastante convicto na estratégia dos swaps cambiais e mencionou recentemente que os estoques de swaps cambiais podem ultrapassar os picos históricos, então ele está mostrando as armas que ele tem para combater essa volatilidade de curto prazo. Então, o ponto principal é esse, a tendência ele não consegue, ele está um pouco amarrado. Agora, essa volatilidade ele vai continuar inibindo de alguma forma. Eu tenho uma pergunta aqui do Gilberto Poloni em relação aos recursos para pagamento de juros da dívida, se o dinheiro sai do orçamento ou da emissão de títulos públicos, mas eu queria puxar por uma outra forma essa preocupação em relação às contas. Até que ponto essa atuação de swap cambial e a pressão no mercado futuro de juros podem interferir no endividamento do governo? Inclusive, eu já vi algumas alertas, aí, indicações sobre a concentração de vencimento de swap cambial na época das eleições. Apesar de que até lá ele deve continuar colocando também. Sim. Mas o que isso traz de implicações aí na gestão da dívida? Pois não. Na verdade, você tem um problema no Brasil histórico justamente por o swap cambial, na verdade, quando o governo... quando o Banco Central atua para conseguir tentar controlar de alguma maneira a volatilidade, o preço da moeda, você acaba tendo que pagar juros. E os juros no Brasil, embora em níveis históricos ele esteja muito baixo, ainda é muito alto. Então, de maneira geral, quando você utiliza esses instrumentos, o governo acaba, de certa maneira, aumentando a dívida. O Brasil tem um problema fiscal crônico, que não é de hoje. Tanto é que a gente não conseguiu, até agora, equilibrar as contas de maneira efetiva, principalmente pela questão da reforma da Previdência, que acabou não ocorrendo. Então, sim, isso é preocupante e o governo tem que tomar muito cuidado com o que vai fazer, porque às vezes essa atuação do Banco Central, muitas vezes ela não é tão efetiva ao ponto do que ela custa. Então você acaba tendo, como a gente fala, o Banco Central acaba entrando meio que numa sinuca de bico, porque você quer controlar a volatilidade da moeda, mas ela te custa muito caro. E isso acaba tendo realmente um impacto, pode sim ter um impacto bem forte nas contas do governo. Essa é a tua opinião também, Adriano? Sim, concordo totalmente. Ele afeta, né, o resultado das contas do governo em termos nominais e os prejuízos que o Banco Central tem mostrado na margem nos últimos meses em função da atuação dele têm sido bastante expressivos em função do uso desse instrumento de swaps cambiais, né? Então, de fato, apesar do BC ter alertado que ele não experimenta uma limitação no uso desse instrumento, como eu mencionei de início, ele tem esse aspecto mais institucional relacionado à dinâmica da política fiscal, que, de certa forma, inibe, né, um uso
pleno desse instrumento. Então, agora, vocês acham que ele deveria adotar algum outro tipo de procedimento ou está correto não ter o que fazer muito em relação a essa pressão? Porque vem muito do exterior também. Sim. A gente cita sempre a questão da incerteza em relação às eleições, mas a gente tem um ambiente internacional meio complicado hoje, não é? Sim, o ambiente internacional ele mudou de forma expressiva. Se você pegar as manifestações mais recentes do Federal Reserve, né, eles introduziram a possibilidade de uma alta adicional no restante desse ano, era algo que não tinha no cenário. Isso é um elemento que colabora, né, tem colaborado para o fortalecimento do dólar em âmbito mundial, e a gente está inserido nesse contexto, né. O Banco Central tem Então, mas se tem esse risco para a dívida, se ele interrompesse, ele teria algum outro procedimento, alguma outra atuação? Seria o momento de aumentar juros? Provavelmente sim. Eu não vejo no momento algum outro instrumento tão eficaz que possa realmente justificar. O que eu acho é que é literalmente você querer brigar com possibilidade de aumento de taxa de juros americana é um 38 contra um canhão. Então você acaba tendo... realmente é muito questionável até que ponto essas atuações do Banco Central podem ter algum impacto realmente grande no controle da moeda. Agora, eu já tive muitos ouvintes aí, internautas, perguntando também o porquê de meio ponto de aumento dos juros nos Estados Unidos fazer tanta diferença em termos de movimento global de investimento, sendo que eles têm taxas muito baixas, não é? A gente vê a Argentina já recorreu até ao FMI pela instabilidade no câmbio, Turquia aumentou os juros, o México aumentou nesta última semana, o Brasil parou de derrubar os juros e se especula com essa possibilidade de subir. Por que um impacto tão forte assim, mesmo em economias que aparentemente estavam no caminho correto? Você tem uma relação, na verdade, de risco-retorno, né? Quando a gente fala de taxa de juros americana, a gente está falando do país que efetivamente é o país mais seguro do mundo para você investir. Então, quando você faz essa avaliação, você não está única e exclusivamente olhando para a taxa de juros nominal. Você está fazendo uma avaliação de quanto aquele país paga, efetivamente, para você deixar o seu dinheiro lá, versus o quanto de risco ele te oferece. 0,5% para a economia americana é muita coisa. A gente fazia muito tempo que você não experimentava nada do tipo. Então se abre mão de rentabilidade em troca dessa segurança que é oferecida pelo título americano. Com certeza. Você tem uma segurança adicional ao mesmo tempo que você tem um retorno um pouco maior. Então é uma tendência natural de migração de dinheiro para economias muito fortes. Isso não é exclusivo dos Estados Unidos, mas economias muito fortes, quando elas realmente têm movimento em taxa de juros, você tem uma tendência natural de migração de recursos dos países emergentes para essas economias mais fortes. Bom, agora, quando a gente fala em perspectivas aqui para 2019, nós estaríamos totalmente vinculados ao cenário internacional e ao resultado das eleições, ou vocês acham que o Brasil tem algumas forças que podem nos levar num caminho aí de continuidade, de retomada, ainda que gradual, mas que não levaria a grandes tropeços? Olha, eu acho que o impulso de juros que nós experimentamos, né, dos 14,25 até os 6,5, ele tem ainda efeitos defasados que devem se manifestar pensando nos próximos trimestres, então isso tende a gerar um impacto ainda positivo no crescimento econômico marginal, tá certo? Só que tem um ponto bem importante no meio desse cenário inteiro, que é o eventual desfecho que o quadro eleitoral, o cenário eleitoral vai nos trazer, né, em termos do candidato eleito, em termos das propostas que ele vai apresentar para resolver os problemas estruturais da economia brasileira e, a partir disso, o efeito que isso tem na confiança da economia, nas decisões de consumo e investimento, que pode eventualmente trazer um impulso adicional positivo para a economia. Tá? Então, eu acho isso. Ainda tem um resquício de juros, entretanto, algumas dúvidas que podem pesar bastante nos agentes econômicos. Pedro? Eu concordo plenamente com o Daniel. Eu acredito que muito da questão da eleição é uma questão de confiança. Então, é muito difícil hoje para o empresariado tomar uma decisão de investimento ou que efetivamente impacta em crescimento. Né? O crescimento ele é muito resultado de investimento que é feito, claro, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo. Mas é muito difícil para o empresário, por exemplo, hoje tomar uma decisão de investimento num cenário tão incerto. A gente não sabe, não tem a menor ideia do que vai acontecer nas eleições
sim, especula-se muita coisa, mas o mercado financeiro versus as suas apostas, ele está tão volátil quanto o dólar, então cada hora é uma possibilidade que se avalia, então você acaba tendo talvez não um impacto direto no crescimento, mas na retomada do crescimento. A gente estava num cenário que aparentemente tinha uma possibilidade grande de uma retomada forte, mas com tanta incerteza você acaba adiando muito essa retomada. E isso só vai realmente ser definido quando, talvez não na eleição propriamente dita, mas a gente não tem ainda nem quem são os possíveis presidenciáveis, né? Eu estou olhando aqui a participação aqui dos nossos internautas, por eles aqui já tem alguns nomes muito certos, mas eu gostaria de lembrar que nós tivemos talvez a eleição mais instável dos últimos tempos, foi quando foi eleito o ex-presidente Lula, né? Foi em 2002 que nós tivemos também uma disparada prévia do dólar, estabilidade do mercado financeiro, e logo de início ele conseguiu acalmar as expectativas, aí Henrique Meirelles foi para o Banco Central, teve alta de juros, teve uma série de recados, inclusive aquela carta que conseguiu acalmar as expectativas. Então, não necessariamente um candidato que hoje o mercado não goste vá produzir um efeito ruim lá na frente. Depende muito da postura efetiva, não é? É isso que se tem que ter confiança. Sim, eu acho interessante um elemento para se trazer no quadro eleitoral é que é difícil um governo sustentar ideias às quais o mercado mostra aversão num contexto de desemprego elevado, inflação elevada, entendeu? É difícil ele sustentar uma plataforma anti-mercado nesse contexto. Ele experimenta uma correção expressiva da bolsa, experimenta uma correção expressiva do dólar. Isso leva, de alguma forma, os membros do governo a repensar as estratégias que eles defendiam antes. A gente viu isso de forma muito clara nesse contexto, como você mencionou, em 2002, no segundo termo da eleição da Dilma também foi nessa direção, né? Ela modificou os assessores econômicos dela, né? Você vê que o mercado estava piorando, no pré-eleitoral começou a melhorar de forma expressiva. Então, eu acho que esses movimentos de mercado mais macros são fatores importantes que podem induzir a alteração da postura dos policymakers, né? Mas aí depende muito da capacidade de sustentação política dele, porque, por exemplo, Dilma, quando mudou, não conseguiu mais nada, porque ela já não tinha mais força política para mudar. Sim, né? sim. Então, esse que é o grande risco, acho que se coloca quando a gente discute um ou outro candidato, né? A força política que ele vai ter até para sobreviver. Apoio do Congresso / população, né? Bolsonaro é um caso clássico disso. Muito se fala de uma possibilidade grande de dar Bolsonaro nas eleições, mas também muito se questiona até que ponto ele vai conseguir sustentar todo esse discurso e toda esse projeto político dele. E eu acredito. Agora, se vier com um programa semelhante ao que o mercado defende, ele teria condições de levar isso adiante como uma agenda geral de país? Você acha que supera? Porque não é só ele, se discute também o apoio político que Marina poderia ter. Né? Por isso que se defende um candidato de centro, porque é aquele que já tem capacidade maior de articulação com vários partidos. Né? Diferente do caso de 2002 do Lula, o mercado financeiro ele tem um pouco de aversão a candidatos muito falastrões. Então o mercado financeiro, como não combina com incerteza, ele não gosta de posições muito radicais. Acredito que sim, uma correção talvez no fluxo normal da eleição ela pode acontecer. Mas existem algumas características, acho que muito claras de quem a gente especula. Hoje em dia a gente está falando de Ciro, Bolsonaro, Marina. A gente acaba... São os primeiros que estão nas pesquisas eleitorais, fora o ex-presidente Lula, né? Sim. Sim. E Lula, na suposição dele sair da cadeia, na suposição dele vir a ser candidato, ele não seria aquele Lula de 2002. Independentemente de discussão de corrupção, que as pessoas vão achar que eu estou defendendo, mas não. Agora, pelo perfil, pelas declarações dele, ele assumiu uma postura muito diferente daquele Lulinha, paz e amor daquela época. Né? Um pouco mais extrema, eu diria, né? De fato, parece uma possibilidade de baixa probabilidade de ocorrência, eu diria, mas é um elemento que traz influência para o cenário eleitoral. Não só a presença da figura do Lula, mas também a influência que o Lula exerce sobre o eleitorado. Né? Você vê que ele tem, pelo último Datafolha, cerca de 30% dos eleitores entrevistados manifestaram uma propensão bastante convicta de votar em quem o Lula apoiasse. Essa é uma estatística muito importante e que mostra que ele
vai ter uma influência ainda muito grande nas eleições deste ano. Isso cria um clima de incerteza maior, porque você tem toda uma composição, articulações de partidos, negociações de apoios, a campanha indicando quem iria para o segundo turno, mas aí sempre tem o fantasma, entre aspas, de Lula, se ele pode superar todas as adversidades legais para ser candidato e não sendo quem ele apoiaria. Sim, né? Sim. Você fica com essa sombra aí em relação às eleições, não é? Sim, um espectro bem importante. Agora, eu queria colocar uma questão aí muito de mercado, porque as pessoas, quando a gente fala de candidato com a postura de mercado ou não, as pessoas têm sempre aquela ideia de que o mercado quer lucro, que é esse o objetivo. Então, o mercado financeiro seria o grande vilão da história, que não está pensando exatamente no bom andamento da economia, mas em si lucratividade, juro alto, ganho de bolsa de valores, querendo que tudo exploda para se ter lucratividade. Não é isso, né? O mercado financeiro, na verdade, ele ainda da forma que ele realmente foi criado lá atrás, o mercado financeiro ele ainda é a grande fonte de financiamento das empresas. Então, de maneira geral, uma empresa, quando ela precisa de captação para investir, para gerar crescimento, até mesmo contribuindo para o crescimento do país, se recorre ao mercado financeiro. Então, se a gente for fazer uma análise bem profunda mesmo, o grande ponto do mercado em relação a muitas vezes querer influir em algum cenário ou não, é porque todas essas incertezas elas acabam impactando na economia real, acabam impactando na decisão de investimento do empresário, acabam impactando na tomada de recursos pelos diversos agentes, acabam impactando até mesmo na ponta da decisão de investimento das pessoas físicas de maneira geral. Então eu vou colocar meu dinheirinho ali na poupança, vou colocar meu dinheirinho ali no investimento que tem um pouquinho mais de risco, e tudo isso acaba tendo muita influência nas opiniões do mercado financeiro. Então por isso que essa entidade, né, parece que é uma pessoa, estive com o mercado financeiro. Não, o mercado financeiro, na verdade, ele quer que a coisa se conduza de maneira geral. Sim, com certeza, ele busca lucro, mas ele também ele é o porto da economia real. É ele que faz toda a circulação do dinheiro de maneira eficaz acontecer, né? Não corre no paralelo, né? Com certeza. Sim, exatamente como o Pedro mencionou. O mercado financeiro é uma ponte importante, né, entre os agentes que poupam recursos e os agentes que investem em recursos. Então, economias desenvolvidas, em desenvolvimento, ele necessita de um mercado financeiro robusto, saudável e em constante expansão para possibilitar um caminho de crescimento mais sustentado. E o melhor é a economia equilibrada em crescimento, porque aí não ganha só o mercado, ganha as empresas também, não é? Ramificado, todos os setores, mercado financeiro, indústria, serviços, agricultura. A literatura é bem vasta nessa direção. Agora, você acha que a economia brasileira teria como segurar uma postura diferente em relação à gestão da economia brasileira? A Previdência parece que entrou no discurso de todos. Alguns mais ou menos, mas sabendo das contas, mesmo os candidatos que seriam de esquerda defendem a Previdência, só que aí eles podem querer uma ampliação imediata maior, que eu acho que até é correta, de você não deixar o funcionalismo fora, de você cortar privilégios. Eu acho que isso sim. Não estou defendendo candidatura de esquerda, eu acho que a reforma tem que ser o mais amplo possível para poder obter resultados. Mas está na agenda de quase todos essa questão da Previdência. Passando isso, qual seria a margem de gestão da economia que não traria grandes problemas? Olha, eu vejo claramente que o problema isso é uma questão que lá atrás eu já vinha questionando que houve um desvio de problema, na verdade. O problema não é tanto a Previdência. Tá? A Previdência é uma das possíveis saídas para resolver o problema do déficit fiscal. Um país que ele gasta mais do que ele arrecada, ele precisa de algum mecanismo para que ele consiga manter suas contas em dia. Acharam a Previdência como a grande solução. É uma possível solução, mas não é a única. Então acho que o foco tem que ser, olha, da mesma forma que uma família, trazendo isso para um cotidiano mais simples, uma família não pode gastar mais do que ela ganha. O governo não pode gastar mais do que ele arrecada. Então, sim, vamos utilizar a Previdência? Sim, mas será que é só a Previdência? Tem reforma administrativa. Com certeza, com certeza. Então, será que também não é uma reforma fiscal?
Tem uma série de pontos que eles têm que ser analisados, e eu acho que a gente tem que parar de acreditar que a Previdência é a única saída. Até porque o tempo de resultado é um pouco demorado, Com né? certeza. Bastante demorado. Fazendo a reforma, você tem o que, uns 5 anos para ter impacto mesmo de alterar aquela curva aí de evolução de rombo, né? Sim, a sustentabilidade da dívida. É bastante nessa direção. Ela ainda é um elemento que predomina no debate fiscal. É o maior rombo do ela sistema. É o grosso dos déficits recorrentes e também que explica o crescimento da dívida pública, né? Mas concordo totalmente que não é apenas isso, né? Tem uma série de ineficiências que precisam ser tratadas. E tem que passar pela privatização? Olha, eu acho que a tendência seria nessa direção, né? Na medida que você privatiza empresas grandes, elefantes brancos, você tende a gerar uma eficiência maior na economia como um todo, né? E é uma tendência global, né? Acho que envolve essa direção, sim, atuar nesse aspecto, né? De privatizar, melhorar a gestão, introduzir mecanismos pró-mercado na gestão dessas empresas estatais. E quando fala que o Pedro colocou essa questão da reforma da Previdência, a gente cuida das finanças públicas, você tem uma reforma administrativa. Agora, o Brasil tem tanta coisa ruim em termos de ambiente de negócios que para crescer você tem que mexer em vários pontos, né? Não é pouco, não é? É uma discussão que eu venho tendo bastante, que muito do que acreditei que a Lava Jato veio a contribuir, que eu acho que o governo não aproveitou o gancho, era justamente esse. Porque simplesmente você prender o corrupto, o corruptor e o corrompido, e não utilizar aquilo para você entender o porquê que aquilo acontece. Será que a corrupção ela ocorre simplesmente porque o empresário é safado? Ou porque talvez a máquina é tão complexa que para você conseguir botar um negócio de pé no Brasil, você acaba tendo, talvez não aquela corrupção direta, mas a corrupção de influência, de você ligar para alguém e falar, tem um amigo lá dentro. Então será que todo isso que aconteceu nos últimos tempos não fez o governo rever nada? Isso eu questiono muito, porque era um grande gancho da gente tentar entender o porquê que muitas das coisas acontecem no Brasil de determinada maneira, e aproveitando que a gente está querendo dar um rumo novo para a nossa política, por que não utilizar isso como gancho para rever todos esses processos? Porque você tem a pequena corrupção de dia a dia, que é quase imposta, por exemplo, ao empresário, para ele vencer a burocracia para abrir o negócio, para administrar, para conseguir determinada licença, fiscalização, a coisa não funciona. Você vê o negócio absurdo, você não consegue cortar uma árvore no Brasil. Você não consegue tapar o buraco lá, você tem que reclamar em algum lugar, você tem que buscar algum amigo conhecido. Você tem essas pequenas corrupções que é para fazer funcionar, né? Sim. Eu acho interessante nesse contexto é que uma parte expressiva das empresas envolvidas nesses escândalos recentes de corrupção, elas têm demonstrado uma propensão muito grande em alterar a forma de gestão interna que elas mesmas possuem, né? No sentido de ser mais transparente, no sentido de ser menos corruptível, eu diria. E eu acho que, pensando numa perspectiva de mais médio, longo prazo, tal como o Pedro mencionou, isso é bastante construtivo para a economia brasileira, mas é tudo a passos lentos, né? E um outro aspecto também relacionado ao ambiente de negócios, que faz sentido ressaltar, é o grau de informalidade maior que a gente está observando no mercado de trabalho. Então, esse é um ponto que afeta o ambiente de negócios. São trabalhadores no setor informal, tendem a ganhar menos, ter menos assistência e tudo mais. E afeta a propensão a consumir deles e a poupar também, que é diferente. Acho esse um outro aspecto bem relevante a ser tratado olhando daqui para frente, né? Porque é um cenário muito ruim que você vê em termos de Brasil, de você lidar, de você ser um empreendedor, você você esbarra em algumas coisas que você não imagina que vai esbarrar, não é? Não, com certeza, você acaba tendo, e muitas vezes você tem uma dificuldade até de entendimento, porque o próprio setor público ele não consegue te falar o que você tem que fazer. Então, às vezes você quer abrir um determinado negócio que você não consegue entender nem o que você tem que fazer para abrir. Eu acho que uma das coisas que põe a privatização maior é exatamente isso. Pelo menos você passa para a iniciativa privada, então você diminui um canal de corrupção. Sim. Né? Eu acho que é muito tem a ver com isso, né? É só você pegar a folha de pagamento de estatais.
Você tem lá presidente, vice-presidente, vice-presidente do vice-presidente, o diretor do diretor, o subdiretor. Então você tem uma camada que é basicamente de indicações políticas. Tá? São pessoas que muitas vezes não têm a menor qualificação para ocupar aqueles cargos. E você acaba impactando no lucro da empresa. E o lucro da estatal, na verdade, é o lucro do nosso dinheiro. A estatal é nossa, somos nós os donos das estatais. Então, quando você tem essa camada completamente inflada, você está impactando diretamente no dinheiro que vai sobrar para o governo, que o governo vai poder pegar esse dinheiro e investir em saúde, educação, saneamento. E a privatização, muitas vezes, ela é vista com os olhos de uma coisa demoníaca, onde já se viu vender uma empresa que é brasileira para uma iniciativa privada. Mas na atual situação que nós temos hoje, talvez a única saída é para você conseguir desinflar. Senão não faz sentido. O negócio é inacreditável quando você vê, foi indicado pelo PP, pelo PT, pelo PSDB, pelo PMDB, é tudo indicação, né? Na Petrobras, é quem indicou antes os diretores que começaram lá atrás com a roubalheira, né? E eram técnicos em princípio, né? Aí você pega na usina, na construção de usina nuclear, a Eletrobras, os bancos públicos, é tudo indicação. Né? Isso também tem um outro impacto grande, que acaba com a continuidade dos trabalhos até das empresas, porque dependendo de como funciona esse processo da indicação, a troca ela ocorre com tanta frequência, porque agora imagina que você tem um novo candidato eleito, então ele quer indicar lá as pessoas que deram a assistência para ele ser eleito. Então a empresa não tem continuidade, não tem política não tem política bem definida, você não tem um funcionamento normal que se espera de uma empresa de mercado. E a gente vai ver isso quando tiver eleição. Sim. No próximo ano, janeiro, é a hora das nomeações. Sim. É o amigo, apadrinhado, e vai ser assim com qualquer candidato, né? Sim, seja para mudar, você vai quebrar, claro que você rompe alguns esquemas, então num primeiro momento, dependendo de quem for eleito, a coisa muito... Depois ele se estrutura, parece que é um bicho que vai se recompondo, né? Sim, acho que esse é o movimento natural, né? E cada candidato vai impor seu perfil, né, em todas as estruturas abaixo dele, chega nas estatais, nos ministérios também, e vai impor seu perfil pessoal lá dentro, né? Mais ou menos intervencionista, mais ou menos pró-mercado. Bom, de qualquer forma, então, para a gente concluir, dá para segurar essa situação de crescimento mais ou menos até o final do ano, é isso? Eu acredito que sim, acho que a gente vai ficar bem de lado. O mercado financeiro ele está bem já, eu acho que ele já caiu o que tinha que cair. O dólar eu acredito que ele já subiu, a não ser que o Brasil é um pouco previsível, né? É imprevisível, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas considerando que tudo se mantenha como está, eu não vejo muitas modificações até o fim do ano. Você, Daniel? Sim, em termos de desempenho da economia, eu concordo que a trajetória ainda, as variáveis que a gente analisa ainda sugerem um crescimento, a continuidade de um crescimento daqui para frente, daqui até o final do ano, nos próximos trimestres, mas ainda bastante modesto em relação às taxas que a gente já observou em alguns anos atrás, né, em períodos mais áureos, eu diria assim, mas bastante compatível com todo esse grau de incerteza que a gente observa no nosso cenário macroeconômico. Lembrando, a gente teve um crescimento de 1 o ano passado, ele deve ser um pouquinho maior esse ano, como eu mencionei, na faixa entre 1,5 e 1,7, tá? Uma expansão um pouquinho maior, mas não muito animadora e cercada de bastante incerteza. Né? E aí leva aquele cenário que você falou de cautela, de conservadorismo para o consumidor, para o empresário, para o investidor, todo mundo meio caminhando, sim, contando com riscos maiores. Pisando em ovos. Pisando em ovos, exatamente. É isso. E nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua companhia. Eu lembro que o programa fica disponível depois no YouTube, no Facebook da Jovem Pan News, você pode conferir na íntegra. Tem os nossos outros programas também, ficam todos lá para você conferir o nosso bate-papo. Hoje nós tivemos aqui o Pedro Coelho Afonso, que é economista, e o Daniel Xavier, que é economista-chefe da DMI Group. Daniel, Pedro, muito obrigada aos dois. Obrigado, Denise. Boa tarde.